Vou começar pela população. Eu acho que tem algumas notícias muito boas, né? Que a população está vivendo mais. No caso das mulheres, é importante dizer que nós, né, meninas, continuamos sendo a maioria e somos mais longevas. Por isso nos concentramos, infelizmente, para os rapazes, nos concentramos nas idades mais avançadas, até porque sobrevivemos mais, né? Eu achei muito importante os dados sobre educação. Isso não significa que a gente não tenha de acelerar e ter empenho. De ampliar, por exemplo, as proporções de jovens de 15 a 17 anos, que apesar de ter aumentado, né, eu acho, das coisas suscetíveis. Que aqui é o ensino médio. Passou de 84,1 para 85,2, o que é um bom número. Na sequência, eu queria levantar também que as crianças de 0 a 5, que é a parte da creche, ainda a cobertura não é muito boa, porque é 74,8 hoje, aumentou. Mas por isso que nós estamos fazendo aquele programa de pré-escola e de creche. Queria destacar também a queda do analfabetismo, que hoje se concentra em população, né, acima de 50 anos e na região rural. Mas isso é uma boa notícia por um lado e uma ruim por outro. É uma boa notícia porque você não está tendo mais o analfabetismo gerado nas faixas de idade mais baixa. Portanto, o analfabetismo que existe no Brasil, na sua grande maioria, se concentra em processos de analfabetismo que ocorreram no Brasil no passado, quando essas pessoas de 50 anos tinham de ter tido escolarização e não tiveram. O que mostra que a gente vai ter de fazer um grande esforço para tirá-los do analfabetismo, mas, de outra parte, mostra também que os jovens e as crianças estão afastados desse mal. No mercado de trabalho, eu acho que o que é mais interessante notar é que, mesmo diante da crise, a formalização continuou. O mercado de trabalho continuou se formalizando. A taxa de desemprego refletida em 2009, obviamente, a gente sabia que ia ser maior por conta da crise. Mas os dados recentes mostram, e as pesquisas do IBGE mostram, que nós estamos com uma das menores taxas de desemprego, em torno de 6,8%. É importante essa questão para nós, da formalização, porque isso significa melhoria para as empresas, capacidade de acesso ao crédito, melhoria no que se refere à exportação, acesso a todas as políticas de fomento do país, né? A mesma coisa se diga para as pessoas, porque na medida que elas têm trabalho formal, também elas têm acesso ao crédito, elas podem fazer uma prestação. E a economia brasileira muda de patamar. Até 2005 a gente era dominantemente informal. No que se refere à expansão, hoje nós somos dominantemente trabalho formal. Uma das questões que eu acho muito importantes é acesso à habitação e posse de bens duráveis, bem como acesso a serviços públicos. Se a água tratada, né, melhorou, nós temos a mesma situação nos municípios no que se refere à coleta de esgoto. Qual é a explicação disso? Em que pese o PAC tem investido bastante em esgoto, para vocês terem uma ideia, hoje no Brasil, uma obra de saneamento financiada pelo governo federal, com repasse para os estados e municípios, leva 65 meses para ocorrer. Por vários motivos. Então, nós temos aqui um desafio a superar. Esse desafio diz respeito tanto a dinheiro, financiamento e orçamento geral da União. Por isso, no PAC 2, se você somar esgoto com água, nós colocamos 35 bilhões.
tirando aí, né, todo o problema de drenagem, sem contar que é 11 bilhões, sem contar também resíduos sólidos, nem nada. Só água e esgoto, também sem contar a urbanização de favelas. É 35 bilhões de reais. E também temos de fazer esse esforço no sentido da parceria, porque ninguém fará no Brasil obra de saneamento sem Estado e município. Não tem como. A parceria dos três é essencial para que a gente supere esse desafio aí e acelerar esse prazo de contratação das obras. Uma das questões também que a gente, né, diante da crise, podia temer, e com razão, né, gente? Porque foi a maior crise quase depois de 29, acho que foi a maior depois de 29. E nós, de fato, sofremos, não tivemos um tsunami no Brasil, é o fato de que o índice de Gini, o índice que mede a desigualdade, tanto quando você pega pelo critério de renda do trabalho, como renda domiciliar, caiu. Ou seja, a desigualdade, isso é muito importante, porque geralmente na crise a desigualdade aumenta e não diminui. Então, o que aconteceu? O índice de Gini, ele teve uma queda, o que diminui a desigualdade e mostra que a gente reagiu bem diante da crise. Mesmo considerando que a parcela de famílias de renda abaixo, as da miséria, né, que é abaixo de 1/4 de renda per capita, 1/4 de salário mínimo, passou de 7,4 para 7,7. Mesmo considerando isso, porque isso é na margem, nós conseguimos segurar o tranco. E isso é muito bom, porque necessariamente esse ano de 2010, com o PIB voltando a crescer a 7%, né, saltando de perto de 0 para 7%, vai significar uma melhora. E, finalmente, é um esforço enorme que nós vamos ter de concentrar agora na região norte. Porque na região norte, nós tivemos uma situação sem mudança. Então, e no Nordeste, não. No Nordeste houve uma redução maior. Então, no caso da região norte, eu acho que essa PNAD, ela serve para dar uma indicação forte de política regional no Brasil. Investir bastante, tanto do ponto de vista social, de políticas sociais, na região norte.